Olá pessoas, aqui é o Arquiteto Heron. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com a criação de telhados. Eu como arquiteto não gosto muito de telhados, mas o problema é que os clientes normalmente pedem, né, o telhado, em especial as mulheres dos clientes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tentar convencer o cliente a não usar telhado. Se não tiver jeito, aí sim você vai passar para assistir esse tutorial. Então o Revit ele trabalha muito bem com a criação, né, de telhados. Para isso eu vou usar pela primeira vez aqui o Floor Plans Implantação, né, aquela planta que é uma planta especial que fica a 10 km de altura. E a criação do telhado, então eu vou lá no menu Home, Roof. Se eu for na flechinha para baixo aqui eu tenho opções de criação de telhados e até de outros elementos de arremate ali. Mas eu vou inicialmente trabalhar com Roof by Footprint, que é o desenho deste telhado através da planta dele. Então eu vou vincular o nível 4, né, o nível mais alto, que está perguntando em qual nível você gostaria de criar. Nível 4, dá um Yes. Então o que eu vou fazer? Trabalhar com uma linha lá em cima de desenho, e o que você vai desenhar é o beiral, onde está o beiral desse telhado. Vou desenhar já com offset aqui de 1,20 m. Né? Então esse offset vai garantir que eu vou desenhar rente à parede, mas o beiral está sendo desenhado ali para cima, 1,20 m para fora. Então uma função bem interessante, você vai desenhando e a linha já vai aparecendo ali com o deslocamento mais para fora. Beleza, finalizou. Então, desenho em planta, dou um finish. Ele já desenhou, né, as águas ali, se eu for em 3D. Ó, aqui nós vemos o telhado. É um teto verde, né? Tá muito na moda a moda ambiental, né, de fazer teto verde. Não, brincadeira, porque ele vem com esse material verde aplicado, né, nos elementos do telhado. Os materiais básicos ficam verdes. Então, o que mais que a gente tem de configurações? Se eu voltar a selecionar esse telhado, vou lá em Edit Footprint. Todas as arestas estão gerando água. Se eu não quiser que uma determinada aresta gere água, eu seleciono e tiro a opção Define Slope. Ó. Seleciono a aresta e tiro o Define Slope. Então, tirei dessa e dessa. Veja que esse simbolozinho aqui é o que ele está dizendo, ó, que gera ou não a água, né? Onde eu tirei, ele vai gerar oitão. Então aqui vai ser um oitão e aqui vai ser outro oitão. Finalizo. Ó, tem então esse outro modelo de telhado. Então a qualquer momento eu posso selecionar Edit Footprint e fazer vários modelos. Ó. Se eu quiser tirar de todos, ó, tiro o Define Slope lá de todos e só vou ligar aqui, aqui e lá, por exemplo. Ó, gera um outro modelo de telhado. Então vocês podem trabalhar, né, só determinando quais arestas desse telhado que vão gerar a água, né? E você vai ter vários modelos. No caso, o que vai ficar aqui no nosso projeto é esse daqui, né? Não vou finalizar ali. Então é esse modelo aqui. Outras considerações a respeito desse telhado. Vou selecionar como é que eu trabalho com as propriedades dele aqui do lado. Então, ele tem um nível ao qual ele está relacionado, né? Vou trabalhar com as principais opções, que não vou descrever todas elas, né? Vou focar nas principais. Esse Base Offset From Level aqui, se eu abrir o corte, ó, o telhado está ali em cima, ó, vejo que está cortando o quadro, tem que puxar o quadro ali para cima para ele ser enxergado. O Base Offset é aqui nessa altura, ó. Se eu selecionar o Base Offset 50, ele vai ficar 50 centímetros acima do nível ao qual ele está relacionado com o nível 4. Então você pode subir ou descer o seu telhado. Dá um Ctrl Z só para ele voltar ali. O Rafter Cut são opções desse desenho, né? O Plumb Cut ele faz esse corte vertical, o To Cut Plumb ele faz corte horizontal, mas no To Cut Plumb você tem a opção de colocar um offset ali no faixa depth, aliás, coloca uns 20, ó, ele vai descendo e reto, né? Então ele vai descendo cada vez mais. E tem uma outra opção que é o To Cut Square, que ele vai fazer então a 90 graus com a inclinação, né, do telhado. Então desce e vira 90. Também posso aumentar o faixa depth ali, é essa dimensão que vai, né, pedindo para salvar o projeto. Então vai daqui até aqui. Então são opções de desenho, mas o mais usual aí acredito que seja o Plumb Cut mesmo. A inclinação do telhado é dada por essa ferramenta aqui no Slope, em porcentagem. Ó. Se eu colocar 20 centímetros, aliás 20%, ele faz essa inclinação mais baixa. Se eu colocar 400% ali, ele vai fazer uma
catedral. Né? Aspecto não muito bonito, mas enfim, é ali que você trabalha com a inclinação geral. Vou deixar em 57% mesmo. Se eu precisar fazer uma água com inclinação diferente das outras, é possível também. Basta selecionar o telhado, entrar lá em Edit Footprint, selecionar. Digamos que eu quero que essa água tenha inclinação diferente, é só selecionar essa aresta e trocar ali na inclinação, colocar ela com 400. Então só ela tem 400, né? Se eu selecionar outra, ela continua com 57. Ele vai fazer esse telhado também meio esquisitão, mas se você precisar desse formato de desenho, é possível então, né? Vou dar um Ctrl Z só para desfazer essas alterações e voltar o nosso telhado a ficar retinho. Ok. Vou trabalhar com a estrutura do telhado, né? Esse telhado aqui é um telhado mais simples. Então ele não tem um madeiramento. O madeiramento vai ser mostrado em tutorial posterior. Ele é feito só de camadas de materiais, né? Então eu posso selecionar ele, né? Entrar no Edit Type, dar um Duplicate ali e chamar de ponto telhado, sei lá, dar uma espessura de 25 centímetros no total para ele. Vem ali no Structure, né, o Preview. Ele é muito parecido também com a edição dos pisos e do forro, até mesmo das paredes, né, composto em camadas. Né. A estrutura aqui, ó, no material, posso ir no Reticências, posso criar algum modelo de madeira. Por exemplo, lá o Wood Cherry, botão direito, Duplicate, chamar de ponto madeira. Só para ter uma espessura, né, de madeira, tem esse aspecto de renderização ali. A telha a gente já criou em tutoriais anteriores, né? Isso aqui está lá no tutorial de criação de texturas. Então a telha já está criada ali, que eu vou colocar uma camada depois. Mas coloquei primeiro uma camada de madeira, pode ser 18 centímetros ali, né? Opa! Ó, 18 centímetros de espessura, estrutura. Clico no 1, Insert para inserir uma nova camada, né? Espessura das telhas, posso simular ali 7 centímetros de espessura. Material, vou no Reticências e pego a telha criada lá nos outros tutoriais anteriores, né? E a função da telha vai ser de acabamento, ela não é estrutural, né? Lembrando que o Core Boundary define, né, o que é a parte de madeira que vai ser a estrutura do nosso telhado aqui. Então dou um OK, dou um OK. Ó, o legal é que ele já aplica aquela textura, aquela achura de telhas, né, que a gente já tinha importado lá no tutorial da criação das achuras, né, e a parte de baixo fica sendo então de madeira. Vamos ver agora, ó, se eu observar aqui, as paredes elas não estão arrematadas com o telhado, mas isso é bem simples de fazer no Revit. Ó, posso selecionar a lateral, vou passar uma outra manhãzinha para vocês. Se você precisar pegar um ciclo de linhas, né, um ciclo de paredes, eu já acho que já comentei sobre isso lá no Offset. Aperto o Tab, ó, e ele pega todas as paredes que são, né, fazem parte dessa continuidade, como se fosse uma polyline, embora elas sejam segmentos separados, né? Então, ó, pouso, uma vez o Tab, uma vez o mouse para selecionar. Selecionou todos, menos o pano de vidro. O pano de vidro eu poderia vir com Ctrl, mas eu vou fazer em separado ali depois. Então, peguei todas as paredes, Attach Top barra Base, que é essa função para vincular o telhado. Seleciono o telhado e aí todas as paredes que estão selecionadas, ó, arremataram ali já o telhado. Vou fazer isoladamente o pano de vidro só para vocês verem. Ó, pego o pano de vidro, lembrando que o pano de vidro é próximo da aresta que eu pego e ele é essa caixa pontilhada azul. Seleciono, Attach Top barra Base, clico. O que ele está reclamando aqui, ó, dando esse aviso, é que ele vai precisar deletar aquela linha que fazia a parte de cima do telhado para justamente construir a inclinada. Pode dar um Delete Elements aqui que ele constrói o pano de vidro. Então ele deleta o montante que estava aqui, mas constrói os outros lá para fazer o arremate, né, até o telhado lá em cima. Então esse foi o arremate ali, né? Se eu precisar fazer telhados compostos, né, eu posso trabalhar com lá no Home, Roof. Eu vou precisar fazer 2 telhados, né? Digamos que eu quero fazer esses telhados assim. Um desse e um outro que fica um pouco acima desse. Eu vou precisar copiar, né? Ó, fiz ele, copiei. E aí eu modifico aqui no Base Offset from Level. Então quando um telhado passa sobre o outro, eu preciso fazer 2, né? Uma cópia. Né? Eu não consigo fazer isso em um único telhado, mas com vários eu consigo. Então só para demonstrar que é bastante flexível, né? Ou para fazer algumas
avançadas, laterais também usa essa mesma técnica. Então essa foi a criação dos telhados básicos. Até a próxima, pessoal.